Fala pessoal, continuando a nossa resolução da prova do Einstein, temos agora a questão discursiva. Ela fala o seguinte: um dado comum é o objeto obtido pela inscrição dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nas faces de um cubo, de modo que a soma dos números em faces opostas resulte sempre no mesmo número. A figura mostra uma planificação de um dado comum. Então, é uma propriedade que talvez nem todo mundo conhecesse, certo? Mas sempre num dado as faces opostas têm a mesma soma. Por exemplo, se esse 2 representar a face de baixo do cubo, nessa planificação, esse 1 representa a face da esquerda, o 5 representa a face de cima. Então, 2 mais 5 é a soma 7, que é a soma constante desse dado. Esse 1, que seria a face da esquerda, como a gente comentou, está oposto ao 6, que é a face da direita. 1 mais 6 dá 7 também. Né? E o 4, que a gente pode enxergar como sendo a face da frente, está oposto ao 3, que é a face do fundo, e 4 mais 3 também é igual a 7. Aí ele fala, eu vou formar outro dado, né? Vou construir um dado diferente, um dado incomum, que vai ser definido como objeto obtido pela inscrição dos números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1 nas faces de um cubo, de modo que essa propriedade continue sendo verificada. A soma dos números de faces opostas vai ser sempre o mesmo número. Como é que eu descubro qual que é essa soma que é constante nas faces do dado? A ideia é que eu pegue a soma de todos os valores, o menos 4 junto com menos 3, junto com menos 2, junto com menos 1, junto com 0 e junto com 1. Essa soma vai ser menos 7, menos 9, e esses três últimos se anulam, né? Então a soma é menos 9. E essa soma vai ser dividida entre três pares, que tem que, né, obter uma soma constante. Então, cada par vai ficar com menos 9 sobre 3, vai ficar com menos 3 de soma. Isso significa que nesse dado em comum, o menos 4 vai fazer parte com 1, o menos 3 vai fazer par com 0, certo? E o menos 2 vai fazer par com menos 1. Bacana. Aí ele fala o seguinte: a figura mostra uma planificação de um dado que já tem uma face inscrita com o número 1. E aí ele pergunta de quantas maneiras distintas eu consigo colocar os outros 5 números na planificação indicada, de modo a ser uma planificação de um dado incomum. Então, de novo, vamos escrever primeiro, né, qual desses quadrados ocupa cada uma das faces do cubo. Essa face aqui para mim vai ser a de baixo. Acho que eu vou precisar de uma caneta um pouquinho mais fina. Essa vai ser a de baixo. Essa daqui vai ser a de trás. Essa vai ser a face da direita. Essa vai ser a face da esquerda. Essa é a face de cima. E essa é a face da frente. Então, a gente consegue perceber, né? Assim como a gente fez naquele primeiro dado do exemplo, que são três pares que a gente vai formar. A face de cima é oposta à face de baixo. Então, essa soma tem que dar menos 3. A face da esquerda vai ser oposta à face da direita. E a face da frente fica oposta à face de trás. Bacana. Então, quando eu enxergo o dado, né, dividido dessa maneira pelas faces, se aqui já tem o número 1, o enunciado me garantiu que já está inscrito esse número ali no cubo, certo? Na face oposta só tem uma opção para valor, tem que ser o menos 4, né? Não tem como a gente colocar outro número, porque é o único que faz par com 1 para que a soma, né, resulte no menos 3, que tem que ser a soma de todos os pares desse dado. Então, quais são as coisas que efetivamente a gente precisa decidir aqui? A gente vai precisar decidir qual par fica na face, né, de cima e de baixo. Depois de ter decidido qual par vai ocupar a face de cima a baixo, eu vou ter que decidir quantas opções de par eu tenho para o par de faces de trás e da frente.
E aí eu vou ter que decidir a ordem dos números, vamos dizer assim, a ocupação das faces frente e trás e das faces cima baixo. Por ocupação, eu quero dizer qual número vai em cada uma dessas faces. Né? Qual número vai ficar na face da frente e qual número vai ficar na face de trás. E também tem a frente e trás, né? Isso. Vamos ver quantas opções a gente tem? Então, a gente formou 3 pares. O menos 4 e o 1 já foi colocado. Então, a gente não tem esse par como opção para preencher os lugares que estão faltando, né? Quando eu vou decidir qual par vai ocupar o par de cima e de baixo, aí eu tenho 2 opções para isso. Eu posso escolher o par 3, 0, menos 3, 0, ou eu posso escolher o par menos 2, menos 1. Tem 2 opções para ocupar esse parzinho. Se eu já coloquei, né, um desses pares para ocupar essas faces de cima e de baixo, vamos supor que sejam o menos 3 e o 0, certo? Aí só tem uma opção para o par de faces restantes, né? Eu só consigo ocupar essa face da frente e de trás com um par que sobrou. Se eu escolher o menos 3, 0 para as faces azuis, aí sobra o menos 2 e o menos 1 para a face roxa. Sobrou uma opção só para esse cara, certo? E a ocupação das faces de cima e de baixo, né? Se eu decidir, nessa minha primeira escolha, que eu vou colocar nas faces azuis, que são a de cima e a de baixo, o parzinho menos 3 e 0, agora eu preciso decidir se o menos 3 fica na face de cima e o 0 na de baixo, ou se vai ser ao contrário, 0 na de cima e menos 3 na de baixo. Então, tem 2 opções para eu ocupar com o par que eu escolhi essas 2 faces. Eu preciso escolher qual número vai na face de cima e qual número vai na face de baixo. E a mesma coisa para as faces de frente e de trás. Se no nosso exemplo a gente escolheu o par menos 2 menos 1 para ficar nas faces de frente e de trás, aí pode ser que o menos 2 vai na frente e o menos 1 vá atrás, ou ao contrário. Tem 2 opções para isso. Juntando tudo, tem 2 vezes 2 vezes 1, né? 2 opções para o par de cima a baixo, uma para o par frente e trás, 2 opções em como eu vou colocar os números desse par e 2 opções em como eu vou colocar os números do outro par. São 8 maneiras de a gente preencher esse dado. Perfeito? Então, o resumo é, precisa decidir qual par vai em cada par de faces, e depois de você decidir qual par vai em cada lugar, você precisa decidir qual número vai em cada uma das faces do par. Fechou? Isso responde o item A. Vamos para o item B. Aí ele fala, calcule a probabilidade de, em um lançamento simultâneo de 2 dados, um normal, um comum e outro incomum, com esses números que ele escolheu aí, a soma dos números inscritos nas faces superiores de dados ser estritamente positiva. Então, quando eu penso em probabilidade, eu sempre penso na divisão entre um número de casos favoráveis ao que eu quero que aconteça e o número total de casos. Quando eu vou lançar 2 dados, o número total de resultados que eu consigo obter bom, tem 6 opções de resultado para o primeiro dado. Vamos supor que o primeiro seja o comum, na ordem que ele colocou ali. E o segundo é o incomum, que também é um dado cúbico. Então, são 6 opções de resultado para o comum e 6 para o incomum. Eu tenho 36 resultados possíveis no total. Agora eu preciso decidir quantos desses 36 resultados, certo, são de acordo com o que eu quero que aconteça. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que eu tenha um parzinho de resultados que, somados, resulte num número positivo. Então, eu vou montar uma tabela para ajudar a gente a fazer essa contagem, certo? Que é uma contagem meio chata. Vamos lembrar que no seu dado comum, você tem os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no seu dado incomum, você tem esses resultados que ele listou ali. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Bacana. O que vai ser minha tabela?
eu vou para cada resultado do dado comum dizer quais são os resultados do dado incomum que fazem com que a soma fique estritamente positiva. Se o resultado do dado comum for 6, bom, 6 somado a qualquer um dos resultados do dado incomum resulta num número positivo. 6 menos 4 é mais 2, 6 menos 3 é mais 3, né? E quando eu estou somando números maiores, é claro que a soma vai aumentar. Então, qualquer um dessas 6 possibilidades funcionam. Tanto menos 4, quanto menos 3, quanto menos 2, quanto menos 1, quanto 0, quanto 1. Então, quando eu penso, né, no resultado 6 para o dado comum, tem 6 resultados favoráveis para o dado incomum. Bacana. Aí eu vou pensar, se o resultado for 5, é a mesma coisa, né? 5 também, somado com qualquer um dos resultados do dado incomum, resulta num número que é positivo. Então, eu também tenho 6 resultados favoráveis quando eu tiro 5 no dado comum. Acho que eu vou cobrir com a minha cabeça esses números logo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda. Se o resultado do dado comum for 4, aí eu já preciso tomar cuidado, porque eu já não posso tirar menos 4 no outro dado, né? 4 menos 4 dá 0, que não é um número que é positivo. Então, se eu tirar 4 no dado comum, os resultados favoráveis começam com menos 3. Isso dá um total de 5 resultados favoráveis. E eu vou continuar nessa contagem. Se o resultado for 3, aí o menos 3 também já não serve. Tem que começar do menos 2. São 4 resultados favoráveis. Se eu tirar 2 no dado comum, aí o menos 2 já não serve. Só pode ser menos 1, 0 ou 1. São 3 resultados favoráveis. E para a gente encerrar, se eu tirar 1 no dado comum, aí eu tenho 0 ou 1 apenas, que me resultam em somas que são positivas. São 2 resultados favoráveis. Isso significa que o número de casos favoráveis vai ser 6 mais 6, que é 12, mais 5, 17, mais 4, 21, com 3, 24, com 2, 26. E se o número de casos favoráveis é 26 e o número total de casos é 36, isso significa que a minha probabilidade, que é o número de casos favoráveis sobre o número total, é 26 sobre 36. Isso dá 13 sobre 18. Isso responde a nossa questão. Então acontece muito de a gente ter problemas de probabilidade como esse, certo? Em que a gente tem poucas possibilidades para analisar, 36 não é um número muito alto, certo? E que você não consegue fazer uma contagem espertinha disso, né? Você não consegue, ou não vale a pena, você tentar otimizar muito o processo usando, por exemplo, análise combinatória. Nesse caso, faz a tabela, vai contando na unha mesmo, certo? Para você chegar no número total de casos, no número de casos favoráveis, etc. O que for necessário para a questão e você não conseguir calcular no automático, não tem problema você listar. E a tabela é um jeito super organizado, certo? E eficiente de a gente escrever essa listagem, tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.